Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, verso 16 ao verso 18. Vou ler apenas 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não, ou mais nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós mais uma vez buscamos ao Senhor em oração, sabendo, Senhor, da nossa pequenez, Pai, diante daquilo que o Senhor é, diante da Tua palavra, mas que o Senhor nos abençoe nesta manhã na meditação da Tua Santa Palavra, que Teu Santo Espírito enche o nosso coração, a nossa mente, que possamos assim entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? Queridos, quanto cuidado nós dispensamos para conservar e aprimorar o nosso homem exterior. Nosso homem exterior. Que bom seria se nós também dispensássemos esse cuidado e conservássemos o nosso homem interior. Como seria bom se o nosso homem interior fosse tratado do jeito que nós tratamos, o nosso homem exterior. O que renovava o coração do apóstolo Paulo era esse eterno peso da glória, sem nenhuma comparação com as tribulações que ele passava em sua vida terrena. O que ele estava passando, pregando a palavra e vivendo o evangelho. O apóstolo Paulo, então, andando por fé e não por vista, os olhos e da alma, de sua alma que estavam fixados na vida eterna, que estava fixos na glória, que estava fixado nas coisas que não se veem, mas que são eternas. Ele desfrutava assim do penhor, da garantia do Espírito Santo. E por essa razão que o apóstolo Paulo andava por fé, e não nas coisas que ele via, coisas terrestres, terrenas, é que o apóstolo Paulo não desfalecia. É que ele conseguia manter o seu ministério, a sua vida espiritual, fortalecido no Senhor. É claro que nós estamos mergulhados num turbilhão de tribulações, de lutas, de incertezas, de inseguranças que nos rodeiam a todo momento. Por isso nós perdemos muitas das vezes a esperança, nós perdemos a alegria de vivermos a vida, de prestarmos culto a Deus, a alegria até de vir à igreja, fazer aquilo que nos foi designado. Muitas das vezes nós perdemos até a confiança, perdemos até a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser cristão, queridos, não significa estar imune às contingências desfavoráveis da vida. Não significa. O Senhor Jesus, o próprio Senhor, o nosso Senhor, nos preveniu a respeito disso. Ele mesmo passou por grandes tribulações, grandes lutas, grandes tentações,
sendo 100% homem e 100% Deus. E o texto que nós lemos aqui, apenas 2 versículos, ele nos dá a base, nos dá uma demonstração notável desse fato. Paulo expõe aspectos aqui inevitáveis de circunstâncias adversas que passaremos na experiência cristã, como ele mesmo passou. Mas com confortadoras palavras, os resultados são altamente recompensadores, que o Senhor Jesus, afinal, nos oferece em meio de tantas contradições, em meio de tantas contrariedades e incertezas e inseguranças que nós vivemos nesse século aí, né? Século 21. No verso 16, que nós lemos, Paulo inicia esse verso dizendo assim, por isso. Esse por isso está indicando a finalização do seu discurso, que ele inicia lá no verso 13, sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo não foi influenciado negativamente, ou seja, não se sentia desanimado em meio a tantas tribulações e lutas que ele passava. Ele começa assim, por causa disso tudo que nós vivemos, ele escrevendo aos Coríntios, nós não desanimamos, ele e Timóteo. Paulo foi açoitado com varas. Querido, Paulo foi jogado na prisão, com as pernas presas no tronco, e mesmo assim louvava o Senhor de noite. Isso nos prova o livro de Atos, capítulo 16, quando ele e Silas louvavam ao Senhor na prisão. O homem exterior, então, que o apóstolo Paulo está dizendo, é o segmento da nossa vida terrena, e consiste não só de juventude, consiste não só de boa saúde, mas igualmente de riquezas, honra, amizade e tantas outras coisas. Esse é o nosso homem exterior. Daí, quando nós sofremos enfermidades ou perdemos essas coisas exteriores, as quais são necessárias para a nossa manutenção da nossa vida aqui presente, nosso homem exterior, até aqui, queridos, ele perece. Tudo isso passará. Tudo isso passará. O ser exterior, ele está exposto a tentações, a putrefação. O homem exterior está exposto a isso tudo. Enquanto o nosso interior, ele é renovado pela comunhão diária com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. O nosso interior, ele é fortalecido pelo Espírito Santo diariamente. Esse processo, então, de renovação, ele tem seu início na regeneração. É quando o Espírito do Senhor nos converte, nos regenera, nos limpa de toda a maldade. E nós, a partir daí, nós não somos obrigados mais a pecar. Nós pecamos e erramos. Mas nós não somos escravos mais do pecado. E esse processo de santificação, ele é completado na consumação, na glorificação. Já não há como entender, queridos, equivocadamente, o peso leve e momentâneo da tribulação, depois de ler a respeito da grande medida dos sofrimentos de Cristo. Daquilo que Cristo padeceu e sofreu por amor de nós. Do ser sobrecarregado acima das forças. Da configuração concreta, da gravidade dos sofrimentos que Cristo sofreu. O apóstolo Paulo nos ensina isso na segunda carta que nós lemos, aos Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 1. Aqui não é um novato, inexperiente, que está ensinando os coríntios, que nos ensina nessa manhã,
que irresponsavelmente formula palavras soltas. Não, aqui é uma pessoa experiente, que sabe o que está passando, o seu sofrimento, que somente sabia que poderiam ser lidas com a indignação das pessoas realmente sofredoras. Não, um homem que depois descreverá todo o peso do seu sofrimento, e isso está em 2 Coríntios capítulo 11, 23, tem a coragem de afirmar que todo sofrimento, na verdade, é apenas peso leve. Aí você fica imaginando, Paulo só pode ser um cara louco, né? Tudo que ele passou, ele fala que as tribulações, sofrimentos ainda é leve, é momentâneo, é passageiro. Dá para você acreditar nisso? De tudo que ele passou, ele diz que ainda é peso leve. E isso se deve ao fato de que ele sempre é apenas momentâneo, queridos. Momentâneo. Preenchendo apenas o respectivo instante. E ele vai desaparecendo com a temporalidade da vida. Paulo declara no verso 18, literalmente, que o crente, ele não dirige o olhar para as coisas que se veem. Ele não dirige, não fixa o olhar para aquilo que se vê, para aquilo que é temporal, para aquilo que é passageiro. Naturalmente, nós vemos as coisas visíveis. Tão pouco simplesmente, né? Isso deixa de ter importância. Porém, não encontramos nelas, nas coisas temporais, o alvo da nossa vida. O alvo da vida do cristão, do crente verdadeiro, está naquilo que não se vê. Está naquilo que é eterno. Eterno. A fim de ter esse olhar alvo, o crente ele recebe a ajuda e o reconhecimento de que todas as coisas visíveis duram apenas pouco tempo, são momentâneas, são passageiras. O nosso olhar está fixo nas coisas que não são visíveis. E essas coisas são o permanente. As coisas não visíveis são o eterno. A eternidade, ela é o agora que não acaba. E nós vivemos no meio dela. Nós vivemos no meio da eternidade. Embora não possamos vê-la no estado glorificado, nós vamos conhecer inteiramente, e a veremos aí inteiramente. E nós andamos por fé. Viver pela fé em Cristo, e é isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã. Viver pela fé em Cristo, queridos, viver pela fé em Cristo é ter a certeza que até as tribulações, elas cooperam para o nosso bem. Viver pela fé em Cristo é ter a certeza que até as tribulações, elas cooperam para o nosso bem. E isso nos ensina o verso 16 e o verso 17. Para Paulo, na conversão dele na estrada de Damasco, marcou o seu novo eu. Ali ele foi convertido, regenerado, está em Efésios, capítulo 3:16. Ele experimentava progresso diário em sua vida, diário. Ele foi tornado mais forte para confiar em Deus. Confie em Deus. A partir do momento que você é convertido, que você virou crente, foi regenerado, nós precisamos confiar em Deus. Confie no Senhor. Viva pela fé em Cristo. Ainda que seu corpo, muitas das vezes, suportasse dor cruciante, o apóstolo Paulo, e o Senhor Jesus também sofreu dor cruciante, como 100% homem,
Seu ser interior triunfava por intermédio de Jesus Cristo. Até próprio Jesus Cristo, que era 100% Deus, buscava renovo diário no seu interior. Orava, buscava ao Pai, se preparava para as tribulações, se preparava para os sofrimentos que haveria de vir. O próprio Senhor Jesus, como Deus, se preparava para as tentações, para o sofrimento que haveria de vir. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Para Paulo, não importava as batalhas externas da vida, das dores que ele sabia que ia passar, certeza de tudo que ele ia passar, de tudo que ele ia sofrer. Para Paulo se portava sim o zelo ardoroso do Senhor, e era isso que valeria para a vida dele. De estar diante de Deus, para o seu ministério, ser fortificado. O renovo diário, queridos, nós precisamos desse renovo diário com o Senhor. Fazia do apóstolo Paulo um servo preparado e motivado para as dificuldades que ele enfrentaria durante sua vida terrena. Lide com as dificuldades, entendendo que tudo coopera para o seu bem. Até os sofrimentos da vida cooperam para o nosso bem. Até as lutas cooperam para o nosso bem. Porque o Senhor governa a nossa vida. E nós acreditamos nisso, como reformados que somos. Tudo está no governo do Senhor. Tudo coopera para o nosso bem. Até o não do Senhor como resposta. Ele sabe de tudo. Ele sabe qual é o melhor para você. O melhor para a sua família. Para a sua casa. Enxergue, queridos, além da vida terrena. Enxergue além disso aqui que você vive. Enxergue a vida como você está na eternidade, como eu disse. Você já está dentro dela. Você está no processo de santificação. E na glorificação, isso tudo se consumará. Nossa oração nesta manhã deve ser esta: que o Espírito Santo, dando-nos palavras de sabedoria, nos dê a palavra de sabedoria. O que importa na sua vida cristã, o que importa na minha vida cristã, não é a fraqueza ou a força física, mas a força espiritual. De estar bem com o Senhor, de estar bem espiritualmente, de buscar esse renovo diário. Renovo diário. Olha o que ele diz no verso 16, no finalzinho: o nosso homem interior, ele se renova dia em dia. Diariamente. Porque se não buscamos o Senhor diariamente, queridos, nós estamos sujeitos a tudo. Nós somos fracos, necessitados, carecemos do Senhor a todo momento. Se não buscamos ao Senhor, queridos, fica difícil. Fica muito difícil. O que importa na vida cristã é você estar disposto a permitir que o Espírito Santo renove a espiritualidade, a sua espiritualidade diariamente. Portanto, quando estamos interiormente renovados em Jesus Cristo, nada nos abala. Nem mesmo a morte nos abala. Porque nós temos a certeza que é o Senhor que governa a nossa vida, que governa a nossa trajetória, que é o Senhor que governa a nossa história. Queridos, viver pela fé em Cristo é ter a certeza que tudo que você passa aqui, que as tribulações, elas são leves e são momentâneas. Viver pela fé em Cristo é ter a certeza que as tribulações são leves e momentâneas. O verso 17 nos ensina sobre isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. As palavras do apóstolo neste verso nos oferecem uma razão, porque não deveríamos desfalecer sob as aflições, nem ser subjugados por infortúnios. Elas nos ensinam
a olhar para as aflições, a olhar para as tribulações do tempo aqui, sob a luz da eternidade. Vocês entendem isso? Olhar para a luz da eternidade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eternos de peso e glória. Tudo que nós passamos aqui, todos esses momentos, as lutas que passamos aqui, ela produz para nós eternos de peso e glória. Olhar na luz da eternidade, elas afirmam que as presentes desgraças dos cristãos exercem um efeito benéfico no seu homem interior. Se estas verdades que está descrito aqui, que o apóstolo Paulo nos ensina, fossem agarradas por nós firmemente pela fé e pela confiança em Cristo, elas mitigariam muito da amargura de nossas tristezas. Este verso 17, queridos, estabelece uma gloriosa antítese, contrastando o nosso estado futuro com o nosso presente. Ou seja, aqui há aflição, lá há glória. Aqui, neste mundo, nesse tempo, há uma leve aflição. Lá há uma glória muito excelente. Muito excelente. Em nossa aflição há leviandade. Em nossa aflição e tristeza há brevidade. Não sei se vocês leram aí o boletim nessa manhã da pastoral do reverendo Diego. A brevidade da vida cristã. Aqui há brevidade. É uma aflição leve. É apenas por um momento. Por um momento. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Que a palavra quer nos ensinar nesta manhã. Em nossa glória futura, aquilo que nos espera, haverá solidez. Não haverá mais tristeza, mais dor. Lá está a eternidade. Paulo nos diz que a nossa tribulação, ela é temporária, ela é leve, diante de tudo que está preparado para nós. As aflições, portanto, da vida, elas não devem ser um motivo para nos sentirmos entristecidos, cabisbaixos, amargurados, ou até mesmo sobrecarregados. A menos que também nós reprovemos a eleição do Senhor, aquilo que o Senhor fez na nossa vida. A menos que reprovemos o que Cristo fez por nós. As aflições, vou repetir, portanto, elas não devem ser um motivo para nos sentirmos entristecidos, amargurados, sobrecarregados, a menos que nós desprezemos o que o Senhor fez por nós na cruz, do que o Pai fez por nós na eternidade. Você é um escolhido, um separado do Senhor. Se você negligenciar isso, aí é outra história. Você é um escolhido do Senhor, você é um eleito do Senhor. E nós fomos predestinados para a vida, que vivamos relutantes em elevar em nosso ser a imagem do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, por meio da qual somos preparados para a glória celestial. Queridos, viver pela fé em Cristo, viver pela fé em Cristo, é atentar para aquilo que não vemos. Viver pela fé em Cristo é atentar para aquilo que não vemos, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Verso 18. O que esse verso nos ensina, que o apóstolo Paulo, ele nos ensina a olhar para a eternidade.
Ou seja, fixar o nosso olhar, os nossos olhos na eternidade. A esperança do apóstolo Paulo, e que deve ser a nossa esperança também, não está naquilo que é fugaz, mas no que é sem fim. Está naquilo que é para sempre, está naquilo que é eterno. O apóstolo Paulo, ele não desanima, ainda que seja exposto à perseguição total. Ele foi perseguido, ele foi morto. E testemunhe que nosso exterior, ele se corrompe. Nós ficamos velhos, tudo vai passar. Nós ficamos enrugados, né? Tem um aplicativo aí agora no Face app. Eu baixei o aplicativo lá ontem, eu botei minha foto lá, vou ficar com barba branca, toda branca. Aí Gabriela ficou rindo de mim ontem em casa lá. Cabelo todo branco. Ela botou, ela também ficou toda enrugada. Isso tudo passa. Esse é o homem exterior, terreno, passageiro. E nós vamos ficar assim. Estão rindo, né? Acho que eu fiquei até mais bonito, mais velho, rapaz. Né, Gabriel? Tudo passa, queridos. E isto acontece não só porque sua natureza íntima está continuamente sendo renovada, mas também porque o seu coração firmou-se não sobre aquilo que se vê. O apóstolo Paulo está com o olhar fixo na eternidade, está com o olhar fixo naquilo que não vemos, daquilo que é eterno. O peso de todas as aflições temporais, elas eram leves para o apóstolo Paulo. Eram leves para aquilo que o Senhor sofreu. Enquanto a vida vindoura era uma substância de peso e duração além de qualquer descrição. Queridos, quando focamos o nosso olhar naquilo que nós não vemos, quando focamos o nosso olhar naquilo que nós não vemos, consequentemente, nós minimizamos as dificuldades e maximizamos a glória eterna. A glória eterna, o que nos faz continuar é ter a certeza que as coisas visíveis, que nós enxergamos, que nós vemos, elas são apenas temporais, passageiras. Assim também os tesouros terrenos, eles são instáveis, mas as posses celestiais duram para sempre. Diante disso tudo que eu falei, nós nos identificamos com os heróis da fé. E os irmãos lembram do texto de Hebreus, capítulo 11, que nos narra os heróis da fé, que viram essas coisas passageiras, temporais, que passaram por isso tudo, mas eles viam essas coisas de longe, saudando-as, recebendo-as prazerosamente. E nós conservamos nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2 nos ensina sobre isso. A cosmovisão cristã, ela diz e ela nos ensina que a fé, queridos, que nós temos, que foi produzida em nós, ela ultrapassa a simples confiança pelo fato de que seu objeto é claramente definido, existente e verdadeiro. Deus é o objeto maior da fé. A convicção ou certeza inerentes a este conceito, na perspectiva cristã, ela deve ser a realidade da existência do objeto que é Deus na nossa vida, a qual essa fé está direcionada. Porque Deus existe. A fé cristã, ela ultrapassa a ideia de simples confiança. Simples confiança. Porque o nosso Deus, ele é real. O nosso Deus, ele reina para todo sempre. Nós cremos, e crer não é dar um salto no escuro.
Crer não é dar um salto no escuro. O cristão verdadeiro está convicto e tem a certeza, de acordo com o autor de Hebreus, capítulo 11, de coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Viver pela fé é crer, apesar do que é visto ou do que ainda não se vê. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é crer, apesar do que é visto ou do que ainda não se vê. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Viver pela fé é não depender do cenário contemplado que nós vemos e vivemos hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Viver pela fé, portanto, é ver com os olhos da fé, mesmo que nada ainda seja visto. Precisamos diariamente viver pela fé. Queridos, nós passaremos sim por circunstâncias adversas, desfavoráveis. Nós estamos sujeitos a tudo isso que nós sentimos, que nós vivemos, dor da perda. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Contudo, o inacreditável é sabermos que temos um Deus que é soberano sobre tudo e todos. E que podemos buscá-lo diariamente para o nosso fortalecimento espiritual. Ele nos dá a certeza de que nossas tribulações são leves, que nossas tribulações são passageiras, e nos garante no final alegria plena, a vida eterna com Ele. Descansemos no Senhor nosso Deus. Descanse no Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém? Se coloque